Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você faz com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, levando esclarecimento, levando consolo, né? Ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos siga nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, do mais alto, para as nossas reflexões, né, para que sejam boas e produtivas, nós vamos falar da necessidade da nossa renovação. Porque evoluir exige renovação e aperfeiçoamento, né? Todo mundo já ouviu em algum momento da vida que é necessário renovar, não é não? Mas o que é renovar? Renovar é fazer ficar como novo, se a gente for consultar o dicionário, né? Alterar-se para melhor, substituir por mais novo, aperfeiçoar. E por que é necessário promover a nossa renovação? Porque a evolução exige realmente renovação e aperfeiçoamento, né? A evolução é um processo de desenvolvimento progressivo, tanto biológico como espiritual, onde tudo se aperfeiçoa. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, nos diz assim: não extingais o espírito. Quando Paulo fez essa advertência, ele não disse que o espírito pode ser destruído, não, mas que é necessária a renovação da atitude mental de todo aquele que vive sufocando em si mesmo as tendências superiores. A gente faz isso, não é? A gente sufoca o que há de melhor em nós. Quantas vezes a gente não vê pessoas que são boas, né, fazem o bem, mas agem, mas que agem ali contra a sua própria consciência, sufocando o crescimento espiritual. Gente, nós estamos no mundo na condição de aprendizes, em processo de aprendizado, para que a gente tenha condição de, através do nosso próprio esforço, nos erguermos do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a nossa finalidade. Essa é a maior finalidade da escola humana, da reencarnação. E foi abordada por Kardec lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas quantos de nós, né, nos demoramos longe das verdades espirituais, da grande verdade? O homem, muitas vezes, prefere ainda os enganos do mundo material, né? Prefere a porta larga, né? Se deixando dominar pelas paixões inferiores. E só a muito custo ele se abre para o entendimento das realidades da vida espiritual. Não podemos asfixiar em nós mesmos os germes da vida edificante, mais equilibrada, voltada para o amor, que nasce a cada dia em nosso coração, gente, sob esse influxo amoroso do Pai. Então, independente da gente querer ou não reconhecer a verdade, o fato é que nós estamos mergulhados no oceano da energia divina. Emmanuel nos fala isso no livro Encontro Marcado, né? Emmanuel diz assim: nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão e conquanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera de nossos próprios destinos. E Emmanuel complementa, dizendo: daí a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Então vejam,
Quando nós renascemos na Terra, é mais que justo que nós estejamos, cada um de nós, cada criatura, sob a influência de quantos se tornaram cúmplices conosco nos enganos, na criminalidade, na sombra. E quase sempre eles estão em posição de implacáveis credores da nossa vida, exigindo de nós o pagamento ou a reparação. Né? E como a grande maioria de nós tem no passado gravames muito deploráveis, né, e contas sombrias, é necessário que nós façamos o devido pagamento aos nossos credores. Não é só necessário, é a lei de justiça do Pai atuando em favor de todos nós. Emmanuel explica que essas situações, né, de entrelaçamento com aqueles que nos comungam o erro, o delito, o engano, são de natureza deprimente e perturbadora. E muitas vezes nos constrange a incidir, né, a cair nos mesmos erros que nos escurecem as consciências e nos dilaceram os corações. No livro Nas Voragens do Pecado, da Dona Ivone do Amaral Pereira, né, pelo Espírito Charles, ela fala exatamente disso, desse entrelaçamento das criaturas, né, que diante do desespero se juntaram para a prática de ações criminosas, delituosas. E a alma infeliz, que não é bastante generosa e heróica para perdoar e esquecer as ofensas que recebeu, né, e voltar-se então para o amor do Pai Todo-Poderoso, em cuja crença encontraria sim, né, o alento, o refresco para todas as desgraças e opressões, né, o pensamento que, harmonizado com as revoltas do coração, que não crê, prefere realmente irradiar essas correntes sinistras, né, transmissoras de sentimentos muito agressivos, necessariamente vai atrair para nós mesmos outras correntes que se afinizam com esses sentimentos impuros e agressivos, né? Então, gente, aí acontece esse entrelaçamento, né? Até mesmo essas explosões aí de realizações criminosas, né? Dona Ivone do Amaral Pereira diz, né? Por quê? Porque nos momentos de desesperações, né, mentalmente a gente cria esses momentos sombrios para nós mesmos, né? No livro este que eu falei, Nas Voragens do Pecado, há informação de que até hoje esses espíritos que têm lutado muito ainda para se reerguer das situações trágicas que se envolveram ainda não conseguiram se reajustar totalmente, né, de um fato que aconteceu lá no século XVI, em 1572. Até hoje ainda não conseguiram se reerguer dessas situações. É por isso, gente, que durante as nossas encarnações nós somos frequentemente assaltados por situações muito aflitivas, às vezes, né? Que procedem realmente do plano oculto, em qualquer idade, em qualquer situação. Muitas vezes a gente encontra problemas na juventude, situações de desequilíbrio, doença, outras vezes é no casamento, né, nas relações sentimentais que vão se tornando amargas. Outras vezes, as dificuldades, as aflições aparecem na nossa profissão, no nosso convívio com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, né? Em todo tempo, gente, a gente pode recolher essas impressões de dolorosas inquietações. Mas, para todos os problemas dessa natureza, Emmanuel diz que é preciso que nós reconheçamos que só o bem puro e espontâneo é remédio justo e eficaz. Né? Emmanuel fala assim: olha, somos seguidos pela influência que aliciamos, como quem apenas recolhe da gleba plantada aquilo que semeou. Esses entrelaçamentos entre nós e as pessoas que comungam com os nossos pensamentos enganosos, errados, tem consequência, gente. Nós somos seguidos aí pelas existências posteriores por essa influência.
né? Só quando a gente aprende a perseverar no bem, somente ao preço realmente do perdão e da renúncia, do amor, do desinteresse, né? Por vezes com o sacrifício da nossa própria felicidade, é que permite que nós operemos em nós e nessas criaturas que se associaram conosco na sombra da delinquência e da rebeldia de ontem, a necessária renovação para que a liberdade nos favoreça na reconquista da luz. A lei divina, gente, a gente não foge da execução da lei divina, não. A gente não consegue se desvencilhar da lei divina. Ela nos constrange a colaborar na sustentação da harmonia geral. Por isso é que a gente precisa acreditar na força do bem, né? E cooperar com as forças superiores da vida a cada passo. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, tem uma mensagem cujo título é Renovações. E ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz assim: comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestade sobrevém e rochedo surge, obrigando-nos muita vez a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impedirá, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Então, gente, se a vida nos chama a realizar as alterações necessárias na nossa caminhada, vamos agradecer ao Pai a bendita oportunidade de renovação. Vamos analisar dentro das nossas próprias possibilidades como é que nós podemos contribuir por nossa vez na grandiosa obra de Deus. Vamos pedir ao Criador, né, que o nosso auxílio possa ser utilizado da melhor forma, para que a gente possa contribuir com o progresso, com o aprimoramento de nós mesmos e da humanidade. Nós temos de ser boas ferramentas na obra do Pai. Se ontem a dor nos visitou, se a gente teve um espírito ferido por situações desagradáveis, e a gente guarda na memória a figura daquele que nos feriu, como às vezes uma presença difícil, isso não quer dizer que a gente tem que carregar no coração o retrato desse alguém conservado ali no azedume, no vinagre, né? Porque se ontem a gente foi ferido, com certeza nós ferimos também. Né? Então, quando a gente compreende que a renovação parte de nós mesmos, dentro de cada um, aí é possível iniciar o trabalho de reharmonização, né? Imaginando que depois dessas situações desagradáveis que a gente passa com alguém, é provável que a gente também tenha ficado na lembrança daquela criatura, né? Como uma presença difícil, né? Como sendo uma presença mais difícil ainda. Né? Então, ao reconhecer essa situação, nós podemos então partir para a extinção definitiva do mal, né? Afinando as cordas do sentimento pelo diapasão da tolerância, como diz Emmanuel. Né? Então, para que a gente não fale na execução da parte que nos compete no palco da vida, na orquestra da fraternidade humana, onde Jesus é o dirigente perfeito, é o nosso guia e nosso mestre, vamos refletir na presença de Jesus no nosso campo íntimo, né? Quando nós aceitamos verdadeiramente a liderança e a tutela do Mestre Nazareno, a cada ensinamento, a cada bênção, o nosso coração se transforma, se renova pelo amor e pela luz do Cristo. Né? Então, tenhamos em mente que, do mesmo modo que Jesus opera em nós as benditas renovações no templo da nossa vida interior, ele também realiza esse mesmo trabalho no outro. Então, diante dos nossos adversários, daqueles que são nossos inimigos, nossos algozes, não é razoável que a gente adote irresponsabilidade ou bajulação para com desequilíbrio ou a leviandade, né? Sob o pretexto de se estabelecer concórdia. Não. O que a gente precisa, na verdade, é aprender a conservar respeito e simpatia, orando pelas criaturas, pelos nossos desafetos, pelos nossos adversários, né? Orando realmente e abençoando a existência deles.
diante de qualquer empecilho, de qualquer impedimento que tente barrar a nossa jornada evolutiva, vamos procurar a superação deles através da ação contínua no bem de todos e na nossa própria renovação. Tem muita criatura que regressa ao plano espiritual após a reencarnação pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual elas entraram, porque não promovem a sua própria renovação. Então, olha, a gente precisa interrogar a nós mesmos. O que eu fiz hoje? Será que eu me dispus à renovação necessária e inevitável a qual todos nós estamos sujeitos? Será que eu acentuei os traços da criatura inferior que eu fui até ontem? Ou será que eu desenvolvi qualidades elevadas do espírito que eu desejo ser amanhã? Então, gente, nós estamos realmente dispostos a proceder à nossa própria renovação? Será que nós vamos nos empenhar a nossa vontade nesse propósito? Será que eu vou dar o melhor de mim mesmo nessa tarefa? São escolhas, escolhas que cada um de nós deve fazer. E, gente, é melhor a gente se renovar agora, porque nós estamos realmente ficando sem tempo. Então, mãos à obra. Nós temos muito trabalho pela frente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!